Hoje vou falar de um filme distópico americano chamado Mentes Sombrias. Spoilers, à frente. Atenção! No ano de 2043, nos Estados Unidos, crianças e adolescentes começam a morrer devido a uma terrível doença horrível que só afeta as crianças. Esta doença é contagiosa e espalha-se muito rapidamente. No entanto, esta doença só é mortal para as crianças, mas não para os adultos. Como resultado deste vírus, 98% das crianças e adolescentes morrem e apenas 2% das crianças sobrevivem à doença. A doença e as crianças que sobrevivem tornam-se anormais. A doença desencadeia capacidades especiais nestas crianças que as tornam perigosas. O governo está a pedir a todos os pais que tragam os seus filhos sobreviventes para o campo para serem curados em investigação. E nesta altura, o presidente da América, presidente Gray, afirma que o seu filho Clancy sobreviveu à doença e está agora a ser tratado no campo de cura, e a sua condição está a melhorar. No campo, os médicos e cientistas classificam as crianças e as suas perturbações em 5 cores. A primeira é a verde, para as crianças cuja inteligência melhorou. A segunda é a azul, para as que têm capacidades telecinéticas. O terceiro grupo são os ghouls, que têm a capacidade de manipular a eletricidade. Os 3 primeiros grupos são considerados bastante seguros e são tratados apenas em campos de saúde. O grupo 4 é o grupo considerado perigoso, que é de cor vermelha para aqueles que conseguem manipular o fogo, e o 5º grupo é o laranja, o mais perigoso, para aqueles que conseguem manipular a mente dos outros. Os grupos vermelho e laranja são muito raros, e o governo considera-os muito perigosos e ordena que sejam mortos assim que os veem. O filme leva-nos a um cenário onde uma menina chamada Ruby está a celebrar o seu aniversário com os seus pais. Eles estão preocupados porque todas as crianças à sua volta estão mortas e só Ruby ainda está viva. À noite, Ruby vai ao quarto da mãe para confortar, mas de repente tem uma estranha visão enquanto segura a mão da mãe. De manhã, a mãe já não reconhece Ruby como sua filha e a mãe insiste com o governo para que Ruby seja levada para um campo de tratamento. Finalmente, Ruby é levada com as outras crianças para o campo de tratamento. Cada criança levada para o campo é examinada por um médico para determinar que anomalia que tem. Ruby é levada para ser examinada, onde é identificada como laranja, o grupo mais perigoso que consegue controlar a mente dos outros. Por isso, o médico quer dar imediatamente uma injeção letal a Ruby, mas Ruby consegue controlar a sua mente e convencê-lo de que é uma verde. Aqueles cuja inteligência melhorou rapidamente e não é considerada perigosa. Há 3 grupos no campo: verdes, azuis e dourados, mas não há vermelhos ou laranjas, porque são todos mortos assim que são vistos. Ruby vive então a sua vida no campo como verde. 6 anos depois, a Ruby, que trabalha no acampamento, é repreendida pelo capitão do acampamento por um erro que cometeu. O capitão acha que Ruby é mais estúpida do que as outras pessoas e fica desconfiado. No entanto, o vizinho de campo de Ruby tenta defender Ruby e insulta o capitão do campo, o que o enfurece. O capitão enfurece-o e, como resultado, leva-a para longe para castigar. As crianças são realmente maltratadas no acampamento. Mais tarde, no campo, há testes de frequência frequentes. Resumidamente, este teste de frequência é um teste que utiliza um som muito alto cuja frequência pode ser ouvida pelas crianças. Durante este teste de frequência, Ruby desmaia e é levada a uma médica chamada Doutora Kate para ser examinada. Após o exame, a médica descobre que a Ruby é uma laranja. A doutora Kate escreve secretamente a Ruby um bilhete a dizer que descobriram que a Ruby é uma laranja e que a vão matar imediatamente. Então, a doutora Kate diz a Ruby para se encontrar com ela na sala da caldeira. Em pânico, Ruby vai diretamente para a sala da caldeira e lá está a doutora Kate à espera dela. Nessa altura, o alarme de intrusão tinha soado e todos os agentes receberam ordens para procurar a Ruby. Com a ajuda da doutora Kate, Ruby consegue fugir no carro da doutora Kate, mas no posto de controle, Ruby quase é apanhada. Mas Ruby usa o seu poder para controlar o comportamento do agente. Tenta deixá-los escapar. Finalmente, após 6 anos, Ruby consegue sair do campo. No carro, Kate dá a Ruby um botão de pânico, que pode ser ativado como localizador se ela estiver em perigo. Kate explica que faz parte da Liga das Crianças, cuja missão é salvar crianças do campo e lutar contra o governo.
Kate leva a uma estação de serviço para se encontrar com o seu namorado Rob, que também está numa missão para salvar crianças. Mas quando Ruby quase cai e segura a mão de Rob, ela tem uma visão de Rob que parece como o abuso de crianças. Ruby começa a suspeitar dos seus motivos. Quando Ruby está a mudar de roupa na loja, vê de repente uma menina que consegue controlar a eletricidade. A rapariga foge quando vê Ruby, e Ruby persegue. A rapariga entra então numa carrinha e Ruby cegueia para se esconder da doutora Kate. O nome da menina Zu é muda e usa sempre luvas por causa dos seus poderes. Zu está acompanhada por dois amigos chamados Liam e Charles. Liam é azul e tem a capacidade de telecinesia, enquanto o esperto Charles é verde. Eles concordam em ir com Ruby e ajudá-la a fugir de Kate. No caminho, são perseguidos por uma mulher, o seu nome é Lady Jane. Lady Jane é uma caçadora de crianças que trabalha por dinheiro. Durante a perseguição, Kate também tenta persegui-los. No entanto, Liam usa o seu poder de telecinesia para os irritar, atirando folhas, partindo a estrada e até árvores caídas. Como resultado, eles conseguem escapar. Começam também a conhecer-se melhor. Mas Ruby não revela sua identidade. Ela é laranja e mente que é verde. Liam explica que estão a viajar pelo East River até um grupo de crianças que estão a ser guiadas por um homem misterioso, apelidado de Slippery Kid. Eles não sabem a identidade de Sleepy Kid, mas parece que ele é um laranja que pode controlar a mente das pessoas. Ele também explica que a Little League, dirigida pela doutora Kate, não é um bom sítio para se viver. Ele costumava estar na Liga das Crianças, onde eles treinam crianças para usar os seus poderes para lutar contra o governo. Liam não gostava da ideia de se tornar um soldado, por isso acabou por deixar a Liga. Entretanto, Ruby e os outros passam a noite num hotel. Ruby recorda o tempo que passou com os seus pais. Acontece que ela não conseguia controlar os seus poderes e, por causa disso, apagou acidentalmente as memórias que os pais tinham dela em criança. No sonho, Ruby toca acidentalmente na mão de Zu, e depois lembra-se que ela costumava estar num campo do governo, mas eventualmente ela e centenas de outras crianças se rebelaram e escaparam. E a rebelião foi liderada por Liam. Devido a um ferimento sofrido enquanto vivia no campo, Zu ficou muda. De manhã, vão a um centro comercial há muito abandonado para fazer compras e comprar alguns mantimentos. Estão a desfrutar do momento juntos, pois nunca tiveram uma infância normal, mas, de repente, os seus corpos são levantados e controlados por um grupo de pessoas. Felizmente, Zu usa sua energia elétrica para impedir que isso aconteça. Descobre-se que são também um grupo de crianças com capacidades telecinésicas. À noite, falam sobre a Associação de Crianças de East River e a sua natureza muito secreta. Sabem onde fica o East River, mas não podem dizer a localização exata a Ruby e aos seus amigos porque é um segredo que não podem revelar. No entanto, a Ruby usa secretamente a sua telepatia para fazer com que um deles, sem o saber, dê uma pista da localização, que é a letra I. Mais tarde nessa noite, um genial Charles tenta descobrir o que é Ideal, mas não encontra nada no entanto. Depois de falar com Ruby sobre o facto de o pai dela ser polícia, Charles começa a perceber-se que este Ideal poderia ser uma frequência de rádio. Conclui que significa 5. D significa 4 e U significa 0, e utiliza o número 5A40 negativo para representar a frequência de rádio. Finalmente, esbeiam uma mensagem da frequência e descobrem que o local é Prince Lake, na Virgínia. No dia seguinte, na estrada, são emboscados por Lady Jane, uma caçadora de crianças, e ela usa a frequência sônica da sua espingarda para incapacitar as crianças. Felizmente, Ruby usa o seu poder para controlar a mente de Lady Jane e castiga com o que ela merece. Liam e os outros ficam chocados ao descobrir que Ruby esteve sempre laranja. Acontece que Ruby esteve a mentir-lhes este tempo todo, por que não? Se orgulhava dos seus poderes algum tempo depois. Ruby conta a Liam sobre o seu passado, e eles começam a apaixonar-se um pelo outro. Finalmente, continuam a sua viagem e chegam a Prince Lake, na Virgínia. Lá, conhecem outras crianças que se parecem com eles. Ficam muito espantados porque há muito tempo que não viam tantas crianças. Conhecem também o bebê escorregadio e descobrem que ele era filho do presidente Clancy Gray. O Clancy é uma laranja, tal como a Ruby à noite. Organizam uma festa. Liam e Ruby dançam romanticamente juntos. De manhã,
Todos recebem uma tarefa e Ruby é incumbida de ajudar Clancy. Clancy conta a Ruby que foi uma das primeiras pessoas a sobreviver a uma doença horrível e que o governo usou para experimentar uma cura, mas o médico falhou. E o seu pai, o presidente, mentiu ao público dizendo que tinham encontrado uma cura. Clancy acabou por escapar e criou uma associação de crianças onde todas as crianças podem viver em segurança. Clancy ensina então Ruby a controlar o seu poder e a mente dos outros sem tocar nas suas mãos. Ruby finalmente consegue. Por sua vez, Ruby ensina a apagar as memórias das pessoas. No entanto, durante este processo, Clancy controla a mente dela e tenta beijá-la. Ruby bate-lhe em desespero e vai-se embora. Ruby e os seus amigos decidem finalmente abandonar o local, mas, durante a fuga, são emboscados por soldados do acampamento. Liam tenta resistir, mas de repente perde a consciência. Acontece que Clancy o deixou inconsciente. Acontece que Clancy era o cérebro por detrás de tudo isto. Clancy contactou o capitão do campo para que ele prendesse todos os miúdos. O Clancy manipulou o pai, o presidente, e assumiu o controle do governo usando seu poder. O seu principal objetivo é criar o seu próprio exército de crianças com superpoderes para nunca ser ninguém seja vítima de bullying. Ruby usa o seu poder para forçar o capitão do acampamento a suicidar-se. Iso controla a eletricidade para inventar um truque para escapar. De repente, as forças armadas chegam com helicópteros para prender todas as crianças. As tropas trazem crianças do Grupo Vermelho que conseguem controlar o fogo. O governo está a armá-los secretamente e incendeiam o acampamento. A batalha finalmente começa. O Exército Vermelho tenta queimar Liam e os seus amigos, mas Liam usa o seu poder para se vingar. Mas, de repente, Clancy encontra-se no centro da batalha e manipula as mentes de todas as crianças que lá estão. Liam e os outros são obrigados a abandonar o local e a deixar Ruby lá, porque só Ruby tem o poder de fazer frente a Clancy. Ruby usa os seus poderes para criar o seu próprio exército. No entanto, Clancy mostra a sua natureza violenta e controla as suas mentes para cometerem suicídio atirando uns nos outros. Clancy tenta então usar os seus novos poderes de apagar a memória para levar Ruby para o seu lado, esquecer os seus amigos. Mas Ruby usa o seu poder para controlar a mente do piloto e o helicóptero despenha-se e explode. Ruby consegue evitar a explosão com a ajuda de Charles. Mas infelizmente Charles sofre queimaduras e ferimentos graves, deixando Ruby sem outra hipótese se não usar o botão de pânico para pedir ajuda à Little League. Na manhã seguinte, uma equipa da Liga chega para os recolher a todos. Charles é imediatamente enviado para o hospital para tratamento e Zu é adotado por uma família simpática, mas a Liga prende Liam, porque ele já traiu a Liga antes. A Liga acredita que Liam sabe demasiado sobre a Liga para continuar em liberdade. Ruby conhece Kate e combina libertar Liam, prometendo tornar-se um soldado da Liga e lutar ao lado deles contra o governo. No entanto, Kate tem a certeza de que Liam nunca partirá sem Ruby, e ele não deixará o Abby entrar para a Liga. Finalmente, Ruby conhece Liam. Liam explica que quer que eles fiquem juntos e discutam planos futuros para ambos sobre eles. No futuro, mas Ruby tem de se apagar da memória de Liam para que Liam possa ser libertado, e para que ela possa juntar-se à Little League e lutar contra ele. Todas as memórias de Ruby, desde o seu primeiro encontro na carrinha, quando conversaram e dançaram todas juntas desapareceram da sua memória. De repente, Liam não consegue lembrar-se de nada sobre Ruby e Liam vai-se embora. Ruby chora ao ver Liam partir. No final da história, a Ruby junta-se à Little League e treina com eles. Mas isso não é tudo. A luta de Ruby e dos seus amigos está longe de terminar, porque se descobre que Clancy ainda está vivo, e uma batalha feroz entre os dois lados será inevitável. Subscreve outros vídeos como este, ativa as notificações e deixa um like para ajudar canal fechado. Obrigado por assistir.